Senhora presidente, eu vou começar a minha fala pegando um gancho naquilo que a senhora disse a respeito das faixas. E realmente, ontem eu estava voltando para casa e ainda comentei no meu carro o quanto estava feio. E não só ali em volta do viaduto, mas também, eu não sei se a senhora já parou para olhar, e eu costumo olhar isso, quando a gente está passando na rua, na frente das escolas, principalmente em frente ao Carlos Drummond. A quantidade de faixas que são colocadas lá, a grande maioria, eu até diria que 90% da municipalidade, o evento passou e elas continuam lá. Então, realmente, o setor competente da municipalidade que dê uma atenção especial e que retire essas faixas, porque fica muito feio você ler uma notícia que já passou. Com relação ao que disse a vereadora Tânia Francini, a respeito dos cargos e salários da municipalidade, esse foi um dos motivos principais que eu votei contra aqueles míseros 7% que foi dado aos funcionários públicos municipais. Hoje nós estamos numa situação, corrigindo, juntamente com o vereador Elton Silva, hoje nós estamos numa situação em que tem funcionário público municipal que precisa receber complementação de salário para chegar num salário mínimo. Num município tão pujante como o nosso, e diante do custo de vida que nós temos, realmente é uma vergonha. Que venha para esta casa o quanto antes uma reformulação nesse plano de cargos e salários. Mas que não venha para esta casa um projeto de lei onde talvez só aumente o salário, me desculpe você, senhor Sapo, do primeiro escalão. Porque está correndo uma boataria aí, que existe um projeto de lei, aonde virá para esta casa, com aumento de salário para o primeiro escalão, Sapo, de 62%. Não terá a minha aprovação. Defendo a teoria que todos devem ganhar bem. Todos. E não somente uma minoria. Então eu espero que isso realmente seja nada mais do que um boato. Não que vocês não mereçam, mas quando se trata de ganhar mais, os outros, os funcionários, aqueles que estão nos cargos, digamos assim, entre aspas, mais baixos, que têm que fazer o trabalho braçal, que venha também um salário digno, um aumento digno para eles. Com relação, não poderia deixar de citar, uma situação que o município hoje está vivendo, situação essa que acaba me afetando de uma forma direta, que é a situação das professoras que estão tentando assumir o seu concurso. Nós temos um município que fez um concurso público municipal e aonde ele exigiu para tomar posse tanto da educação infantil quanto das séries iniciais, que é do 1º ao 5º, uma pós-graduação, uma especialização. Uma especialização, senhores, é algo que é para a carreira do funcionário. Ele não é exigido nem pelo MEC, nem por ninguém, como um pré-requisito. Então, aqui foi mais uma lambança feita pela Secretaria de Educação com relação a isso. Depois tentaram tirar o corpo fora, não fui eu, não foi o Pedro, foi o Paulo, foi a FAPEC, foi a secretária de administração Lucimara, e eu que acompanhei e acompanho bem de perto, porque é no meu ombro que 90% dessas professoras vêm chorar, fizeram mais uma lambança. Ah, mas as nossas criancinhas precisam de professoras pós-graduadas. Conversa. Elas precisam de professoras com habilitação e com muito amor no coração e muita dedicação. Eu tenho um exemplo bem claro na minha casa, onde um filho meu, ele tinha aula com um professor até com mestrado, e ele não conseguia entender a didática daquele professor. Ele chegava em casa, eu olhava, eu lia, eu explicava. Ele me dizia assim, ah, mãe, então era só isso? E a partir da minha leitura, da minha explicação, ele fazia as provas. Então aqui eu volto a afirmar, foi feita uma lambança muito grande, aonde dividiu um grupo de professores, jogando umas contra as outras. Porque esse concurso, senhores, nós estamos aí diante de uma notícia,
que o doutor Anderson, nosso juiz de direito, determinou que a prefeitura cumpra o Plano Municipal de Educação e que disponibilize mais 300 vagas para a educação infantil. E nós temos pessoas que passaram num concurso e foram excluídas, 90% delas foram excluídas diante de uma exigência absurda. E eu não consigo entender que critério é esse que foi usado, que do 6º ao 9º não foi exigido a especialização. Foi exigido só a formação. Então, ali mesmo já está tendo um contrassenso. Para uma categoria foi exigido demais. Para outra, só o normal. Qual que é o critério? Aonde pretendeu-se chegar com esse tipo de... E aí eu puxo a orelha do jurídico da Prefeitura Municipal, que hoje eu não sei quem responde, se é só o doutor Carlos, se é ele e a doutora Natalina, se é ele e a doutora Fernanda. Mas cada dia que um profissional vai lá, é um tipo de informação que é passado para esse profissional, através do departamento de pessoal. E não venham dizer que a culpada disso tudo é as funcionárias que estão no departamento de pessoal. Porque lá tem a Joyce, tem a Ana e tem as outras meninas que estão feito ping-pong, bola de ping-pong. Toda hora falam para elas fazer algo. A última novidade foi que a psicopedagogia não serviria para professoras formadas em pedagogia. Pasme vocês, psicopedagogia. A professora é formada em pedagogia. Aquilo não é considerado pós, porque não está escrito das séries iniciais. E aí eu puxo a orelha do jurídico daquela casa, porque eu que nem sou jurídico, nem sou nada, só sou ligeiramente, como costumam brincar lá em casa, metida, fui atrás da informação. Liguei, como sempre, Guilherme, para o nosso gabinete que temos lá em Campo Grande, para a assessoria do Paulo Correia, que entrasse em contato com a Secretaria de Educação do Estado, que é a nossa primeira instância, e a instância maior é o MEC. Logo em seguida eu recebi uma ligação da própria Secretaria de Educação, aonde me perguntou quais eram as dúvidas. Naquele momento a presidente estava comigo, assim como o teacher Wagner, e até mesmo o seu Alírio, que presenciaram eu conversando com ela, aonde ela me perguntou qual a formação das professoras. Pedagogia. Então, é aceita. Faça o seguinte, vereadora, anote aqui o nome, anotei o nome da presidente do Conselho da Secretaria de Estado, peça para fazerem uma consulta por escrito e eu responderei por escrito. Só que o que poderia ter acontecido, Pedro, é que na quinta-feira uma professora que foi lá para tomar posse, disseram a ela, não é permitido, sua pós não é aceita. Assine aqui a sua exoneração. E imagine você se ela não tivesse corrido, desesperada, para mim, e ter me perguntado o que é que eu faço. Eu falei, não assine nada. E não estar orientando essas meninas, se nós já não teríamos algumas professoras exoneradas. Assim como uma que já assumiu o concurso há 3 meses, quando ficou sabendo que seria exonerada lá na fazenda, quase teve um ataque de nervos. A professora Vânia Tavares, que me ligou desesperada num choro só. O que é que está acontecendo, vereadora? Pelo amor de Deus, foram anos para eu conseguir tomar posse num concurso. E agora, no sábado, quase me tirou da cama chorando desesperada. Então, a isso eu chamo de lambança. Falta de sensibilidade para buscar realmente... Para começar, falta de sensibilidade na hora de elaborar. Falta de sensibilidade para dar uma resposta baseada num preto ou num branco. Baseada numa lei, baseada em artigos. Porque para a lei é dessa forma que tem que ser. E que nem disse o Elton quando comentou das plantinhas, que nem todas morreram, vereador, por falta de água, mas a grande maioria, e me ligaram. E uma dessas pessoas foi o Pinga que me ligou. Vereadora, o que está acontecendo? O nosso dinheiro é capim? Se já tinha um planejamento de colocar energia, porque essa verba que veio já era algo da administração passada, se vinha para cá a verba, qual o sentido de gastar-se para pôr plantas e agora arranca-se as plantas e joga no lixo?
Nosso dinheiro virou capim, cadê o planejamento estratégico de uma prefeitura? Porque hoje em dia tudo tem que ser planejamento. Até na minha casa, eu me planejo para poder fazer as coisas. Então, senhores, mas eu fico feliz, pelo menos, com essa situação das professoras, porque eu conversei com a secretária de administração, a Lucimara, e já mandei para ela, não sei se vocês perceberam, eu estava ali com a cabeça baixa, o endereço da secretaria, o nome da pessoa, que é a Vera de Fátima Paula Antunes, presidente do Conselho Estadual de Educação, na rua Castro Alves, 198, Centro, Campo Grande, CEP 79.002.460, aonde ela vai estar entrando amanhã mesmo com ofício para pedir a resposta por escrito para poder dar posse a essas professoras e para que elas possam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade no nosso município. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal, alguns vereadores desta casa, e nós estamos aguardando uma resposta de uma solicitação que foi feita a ele. Então, senhores, diante do aguardo dessas respostas, o assunto que eu tinha por hoje, por enquanto, é só esse. Com relação às comunicações parlamentares, eu não poderia deixar de registrar aqui o empenho que o deputado Paulo Correia fez com relação à vinda dessa empresa, Biurja. Tanto que a semana passada, quando os empresários e assim como o engenheiro aqui esteve, foram trazidos por ele. Eu fui até o aeroporto auxiliá-los com o carro para poder trazer essas pessoas do aeroporto, assim como o Borginho também foi convocado pelo Guilherme, que é do nosso partido. À noite nós tivemos o prazer de estar ali na choperia conversando com todos eles. E também gostaria de registrar o empenho e a dedicação, como o doutor Felipe mesmo disse, naquele dia na reunião que teve lá no salão da prefeitura, da ex-secretária de produção do Estado, Tereza Cristina, e agora candidata a deputada federal, e que terá o apoio desta vereadora, assim como também de outras pessoas de significativa importância nesta cidade. Então era o que eu tinha para dizer e deixar já registrado um nome para as pessoas de Chapadão. Tereza Cristina, para deputada federal. Muito obrigada.